a Deus que Ele possa me abençoar e que eu seja usada pelo Espírito Santo para que eu seja a voz dEle na minha vida e na vida de vocês, em nome de Jesus. Então, meu tema hoje que eu vou falar para vocês é o poder da palavra e a provisão sobrenatural nas nossas vidas. Então, eu acredito que todo mundo já passou por isso, de se questionar ou perguntar a Deus, por que eu estou passando por isso? Qual é a situação que eu estou passando financeira, que eu estou com dívida, com dificuldade, né? Então, às vezes a gente se questiona e fala coisas que não devíamos. Como? Dizer, meu Deus, eu nunca vou pagar essa conta, eu estou doente, eu vou morrer, meu filho não é uma bênção. Né? Então, você fala coisas que muitas vezes não devia. E aí, hoje eu quero compartilhar com vocês o poder que há nas nossas palavras e como Deus deseja suprir nossas necessidades com uma provisão sobrenatural. Então, Marcos 11, 23, eu gosto desse versículo porque ele traz a questão da fé, né? E ele diz assim, no 22, e Jesus respondendo, disse-lhe, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. E aí eu gosto do livro de Kenneth Hagin, que diz assim, o verbo crer é mencionado uma vez, mas o verbo dizer é mencionado 3 vezes nesse versículo. Então, isso quer dizer o quê? Que o crer é importante, mas aquilo que você diz ainda é mais importante, né? Porque aquilo que você dizer, o que você diz vai dizer, não, realmente, minha vida vai ser assim. E você vai conduzir ela naquilo que você fala. E aí vai vir a fé. Certo? Então, é interessante que eu perguntar a vocês, o que é que você está falando sobre a sua vida financeira? Eu vou pagar a minha conta, eu não vou pagar a minha conta. Ou você está dizendo que meu filho não é abençoado, meu filho é amaldiçoado, né? E aí o que falamos cria crenças que podem ser positivas ou negativas, e essas crenças moldam a sua vida. Então, cuidado com o que vocês estão falando. Porque você diz, hoje eu estou péssimo, hoje não é um bom dia. Mas isso realmente não vai ser um bom dia. Porque você já falou. Né? Então, isso é muito importante. Cuidado com o que a gente fala. E aí, em Provérbios 18, 21, diz, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza pode comer do seu fruto. Então, não devemos permitir que a palavra de derrota faça parte do nosso vocabulário. Porque nossa fé em Deus nos leva a declarar a vitória. E eu quero que vocês repitam comigo. Com Deus, tudo o que eu fizer será bem-sucedido. Em Josué 1,8 diz, não cesses de falar este livro da lei. Que livro da lei? A Bíblia. Né? Antes, medita nela dia e noite. Medita. Primeiro você fala, depois você medita. Né? E aí ele continua. Para que tenhas cuidado em fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Você fala, você medita e você faz tudo o que está escrito nessa palavra. Certo? Então, fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Né? Então, isso é o que Deus quer para a gente. Se a gente não fala, a gente já começa errando, certo? Então, quando você medita na palavra e faz conforme o que ela está escrito, você será bem-sucedido. Deus quer lhe dar provisão sobrenatural. Assim como Jesus fez o quê? Na pesca maravilhosa, né? E na multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. E eu queria falar um pouquinho desse exemplo para a gente ver como a palavra ela tem poder também. Na pesca maravilhosa, em Lucas 5, 4, 6, ele diz assim, começa falando sobre Jesus, que usou o barco de Simão para pregar para uma grande multidão. Primeiro ali, Simão já estava cedendo o barco a ele. Né? Então, aí você já está se cedendo a Deus. Né? E quando acabou de falar, disse Simão, no versículo 4, faz-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, porque mandas, lançarei a rede. Na área diz assim, mestre, havendo trabalhado toda a noite,
nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Sobre a tua palavra. Né? Então, a palavra, o que é que você está falando? Né? E aí eu questiono também, perguntando, você está agindo na sua força ou na palavra do Senhor? Né? Você está agindo como? Então, quando você age sobre a palavra do Senhor, maravilhas e milagres acontecem. Né? E aí você vê que Lucas, quando ele fez assim, né? Em versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se as redes. E aí eu marquei, rompia-se as redes. Por quê? Quando ele vai, a ação, você não adianta Deus falar com você na palavra e você não agir. Ele agiu. Né? E quando ele agiu, ele teve o quê? Teve resultados. Uma grande quantidade de peixes. E essa grande quantidade rompia as redes. E esse romper é Deus querendo romper na sua vida também, para você abundar na vida de outras pessoas. Né? Então, você que quer prosperar, você precisa disso. Você precisa dar para você receber. Certo? E a gente vê que a provisão que o Senhor faz, né, vai mais do que você necessita. E Ele superabunda na vida para que você seja bênção na vida de outras pessoas. E aí, na multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, a gente vê também que Jesus ele começa a perguntar: onde compraremos pães para lhe dar de comer? Isso no versículo 5. Mas Deus já sabia para experimentar os discípulos. Né? E aí, ele pergunta isso a Filipe. Então, no versículo 7, respondendo, Filipe diz: não lhe bastaria 200 dinários de pão para receber cada um dos pedaços? Então, eu que sou muito da matemática, eu vou fazer conta. Mas, às vezes, você faz tanta conta e você esquece da fé. Né? Então, no versículo 8 diz: um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso o que é para tanta gente? E vocês acham que 5 pães de cevada e 2 peixinhos era muito ou pouco? Pouco, né? Mas Deus quer o pouco, muitas vezes, da gente. Né? Então, esse pouco, Deus vai fazer o quê? Ó, vamos ver. No versículo 10, ele diz: fazei o pouco, assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentando-se, pois, o homem, em número de 5.000 pessoas para 5 pães e 2 peixinhos. Parece impossível, né? Mas, para Deus, aquilo que a gente está pensando na nossa vida, que é impossível, para Deus não é. Né? Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, Deus vai pegar o seu pouco. Se você pegar esse seu pouco, dê graças a Deus. O que é que Ele vai fazer? Distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queria. E quando estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então, quando ele diz estavam fartos, é porque ele vem com pouco que você tem, você dá graça, e ele vai vir com a abundância, né? Ele vai vir fazer aquilo que você precisa. E aí, depois, ele já me deu o necessário. O que é que eu preciso agora? Assim, quando ele viu que sobrou, então, no versículo 13 diz: assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. E aí eu pergunto a vocês, eu gosto de fazer cálculo, né? Sou da matemática. Quantos discípulos tinham? 12. Né? E quantos cestos sobraram? 12. E aí eu faço um cálculo matemático bem rápido, 1 cesto para cada um. E aí, imagina, 1 cesto de pão. É pouco ou muito para uma pessoa? É muito. Mas sabe por quê? Porque Deus não quer lhe dar pouco. Deus quer lhe dar muito. Porque Ele quer que você tenha, você vai comer, se satisfazer, para você superabundar na vida de outras pessoas. Então, para de pensar: eu só quero o meu carro, minha casinha, o meu necessário. Deus não quer isso só para você. Na palavra, Ele diz que Ele quer que você tenha mais, para que você chegue e abençoe. E quando você abençoa, Deus vai dizer, as pessoas vão dizer:
Obrigado, Deus te abençoe. Graças a Deus. Então, você está exaltando o nome do Senhor. E é isso, a nossa função hoje é que a gente tenha, para que a gente possa ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Né? Então, a gente finaliza fazendo uma reflexão que as suas declarações têm o poder de mover montanhas, como o ensinamento de Marcos 11, 23. Não deixe a dúvida dominar seu coração. Fale com fé e veja a provisão sobrenatural de Deus em sua vida. E aí eu queria finalizar, né, mostrando para vocês 2 livros que eu li, que é o Palavras, de Kennedy Reagan, e também Chaves Bíblicas para a Prosperidade Financeira. E eu deixo como indicação para vocês lerem, que eu achei bem interessante. E quem quer aprender um pouco mais sobre o que precisa falar e também sobre essa questão da prosperidade. Né? Então, eu oro dizendo assim, eu creio em vitória e pela palavra de Deus, eu profetizo bênção e abundância sobre as nossas vidas. Né? Que vocês sejam abençoados em nome do Senhor. Amém.